Segunda parte, em santificação do Espírito. Antes de falar disso, notem, essa palavra em, ela quer dizer através de, né? Em outras traduções, inclusive, vai falar, pela obra santificadora do Espírito. Quer dizer, através dessa santificação do Espírito. E como assim santificação do Espírito? Não sou eu que tenho que me santificar? A gente prega isso, não é? Você tem que se santificar. Você tem que ser santo. Pregamos isso. E estamos certos, viu, irmão? Continue pregando. Temos que nos santificar. Mas por que Pedro... Porque depois Pedro vai falar, logo no mesmo capítulo, sede santo, começando o que você chamou. Mas vocês percebam que nesse versículo, ele colocou essa doutrina, em santificação do Espírito. João capítulo 17, versículo 17. Como eu gosto desse versículo. Faz tanto tempo que eu ouvi esse versículo. Era mais ou menos lá numa quinta-feira, no ano de 2011, lá no mês de janeiro, para vocês terem ideia como que eu lembro. Estava lá no som da igreja, colocando, aí o irmão, vamos ler aqui, aí ele, João 17, 17. Aí quando ele leu o versículo, o quê? Oi, calma aí, que versículo é esse, gente? Jesus orando a Deus, e ele fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como assim Jesus está falando para Deus, santifica-os? Porque eu sempre ouvi, eu que tenho que me santificar. Mas santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, acredito que todos saibam, mas só para recapitular. Ser santo é o estado do crente, santificação é um processo. Santo, separado do mundo, a santificação é o processo de se tornar santo. Ok. Mas para a gente entender um pouco dessa questão de Deus nos santificar, para entender melhor esse processo da santificação, a gente vai primeiro tentar entender 3 etapas da salvação. Ixi, agora piorou, né? Como assim 3 etapas da salvação? Quando a gente fala em salvação, a gente pensa o quê? Ser salvo é o quê, irmãos? É ir para o céu. A gente logo pensa nisso. Só que ser salvo, a gente vai entender facilmente, são 3 tempos. Primeiro, a gente foi salvo no passado, estamos sendo salvos no presente e seremos salvos no futuro. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Fomos salvos da condenação do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado. E seremos salvos da presença do pecado. Então vamos ver. Salvo da condenação do pecado. João, capítulo 5, versículo 24. Aleluia. Esse versículo aqui foi meu presente de aniversário no ano passado. Falaram assim, olha, seu presente. Leia João 5, 24. Aleluia. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja bem, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela é salva da condenação do pecado, ela passa da morte para a vida, ela tem a vida eterna. Tem a vida eterna, mas a vida eterna não seria ir para o céu? É isso que normalmente as pessoas pensam. É engraçado que eu falei que ia ler poucos versículos, né? Tentar resumir, mas, enfim. Em João 17, 3, o que é vida eterna? Veja só isso. Irmão, vê isso, vê isto, vê. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Isso é vida eterna. Vocês creem que Deus é o único Deus verdadeiro? Crê que Jesus é o Filho na qual Ele enviou para a salvação? Os irmãos têm a vida eterna.
Próximo ponto, sendo salvos do poder do pecado, eu vou deixar para depois. Só para concluir o pensamento, seremos salvos da presença do pecado. Por que da presença? E aí, esse versículo é muito simples, todo mundo entende, eu não vou nem explicar, eu só vou ler, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e versículo 54. Quando Paulo está falando sobre o arrebatamento, ele de repente fala, 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, seremos salvos da presença do pecado quando subirmos ao céu. E este corpo não será mais um corpo corruptível, um corpo que se corrompe, mas seremos incorruptíveis, seremos transformados. E o pecado não mais estará presente em nossas vidas. Agora, sendo salvos do poder do pecado, vamos pensar no modo presente, que é justamente quando a gente aprende sobre santificação. A saber, quando estávamos no mundo, éramos mortos. Jesus nos ressuscitou e nos deu uma nova vida, ok? Lembre-se disso, nós temos nova vida. Eu não vou mostrar essas referências bíblicas. A gente vai simplesmente partir do ponto, Romanos 6. Olha só o que Paulo está falando para nós, sobre a santificação. Para que os irmãos entendam, santificação, Romanos 6, 11 e 12. Vamos respirar para os irmãos achar. Embora os irmãos estejam lendo na tela, né? Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Isso é santificação. Você tem que entender que Deus te deu uma nova vida, e que nós precisamos matar este corpo corruptível. Nós precisamos nos revestir desta nova criatura, a fim de fugirmos do poder do pecado. Porque a velha criatura ainda está aqui, ainda está viva, está doidinha para pecar. E ela faz de tudo para pecar. Por mais que a gente tente fugir, por mais que a gente tente correr, é isso que a velha criatura faz. Ela sempre vai tentar nos fazer pecar. Paulo vai falar também em Efésios a mesma coisa, no Efésios capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Eu vou ler, porque já que eu falei, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que eu acabei de falar, que corrompe pelas concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, ou seja, é Deus que criou em verdadeira justiça. Deus nos deu. E aí vem a grande questão, a grande pergunta que não quer calar. Se santificação é a gente matar essa velha criatura, e é a gente se assumir e nos revestir da nova criatura, viver essa vida em espírito, deixar a vida da carne e viver a vida em espírito. Se isso é santificação, como que a santificação do espírito acontece? Porque a palavra de Deus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, ela começa basicamente em dois processos. Deus nos santifica e nós reagimos a essa santificação dele. Vejam só isso. Veja o que está escrito, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele está falando em santificação do Espírito, mas olhem, observem o versículo 5, tem muitas entrelinhas, sabe? Você pega o versículo 3, a cada vírgula, sabe? São pontos importantes. Versículo 5, mediante a fé, vocês estão o quê? Guardados na virtude de Deus para a salvação. Em outras palavras, vocês estão protegidos pelo poder de Deus.
Nós temos essa velha criatura que vira e mexe e quer pecar, que vira e mexe e quer fazer coisa errada. Nós temos que nos santificar. E Paulo vai dizer exatamente isso. O que eu quero fazer, que é tentar me santificar, eu não consigo. Não dá, eu tento, mas não consigo. Agora, o pecado que eu tento fugir, nele eu me agarro, nele eu faço, nele eu caio. E a palavra de Deus vai nos dizer isso, que mediante a fé, nós estamos protegidos pelo poder de Deus. Ele está nos salvando do poder do pecado. E existe um versículo lindo, mas lindo demais, escrito por Judas. Abram em Judas, versículo 24. Nós lemos nós normalmente conhecemos a bênção apostólica, aquela proferida por Paulo, né? A bênção apostólica de Paulo. Mas não tem bênção apostólica mais bonita na Bíblia do que essa de Judas. Judas, ele escreve uma carta, meus irmãos, é uma carta muito dura, muito pesada, mas Judas, quando ele está escrevendo, ele está falando sobre aquelas pessoas que estão enganando, que estão distorcendo a palavra, vivendo na mentira e no engano. Judas está escrevendo uma carta muito dura, ele começa mais ou menos assim: eu queria vos falar da salvação, queria falar de coisa boa, mas eu vou ter que falar de coisa que está acontecendo. Isso Judas ele vai escrever no versículo de número 3. E agora, quando ele vai terminar a carta, depois de bater nos hereges, de bater naquelas pessoas, ele chega para terminar com sua bênção apostólica. E a bênção de Judas, olha só que bonito. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. E nós sempre aprendemos isso, que para entrar no céu tem que ser santo. Não entra no céu de qualquer jeito. Pois olha o que Judas fala no versículo 24. Em uma outra tradução, está escrito: aquele que é poderoso para vos impedir de cair. Judas está falando isso. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e de apresentar irrepreensível, te apresentar com alegria perante a sua glória, imaculado, te apresentar santo. Este Deus é poderoso. Notem isso. É Deus que tem todo o poder, que nos faz não ser santo. É Ele que tem todo o poder para nos guardar de tropeçar. Se até hoje você tem caído em pecado, se até hoje o pecado tem tido poder sobre a sua vida, você precisa entender uma coisa, que é somente a guarda de Deus e o poder dEle que vai nos livrar do pecado. E muito crente está escravizado na prostituição, muito crente está escravizado no fumo, muito crente está escravizado em vícios, muito crente está escravizado em pornografia, muito crente está escravizado no adultério, muitos crentes estão escravizados no pecado, porque esses crentes não estão crendo que Deus vai guardar. Tem gente tentando se livrar dos pecados pelas suas próprias forças. Você não vai conseguir pelas suas forças. Você precisa crer em Deus para que Ele possa te livrar e te salvar do poder do pecado. Enquanto você acreditar que vai ser você que vai fazer, isso não vai dar certo, meus irmãos. É Deus quem opera em nós. É Ele quem nos guarda. Ele nos protege para a salvação. Ele nos torna limpo. Ele é quem nos torna santos.
Se você está preso no pecado, ouça essa palavra. O poder do Espírito Santo de Deus nessa noite, ele te liberta de todas as algemas, de todas as correntes. Você será livre, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade, não é esforço humano. O esforço humano para nada aproveita, mas sim a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Precisamos entender isto. Deus, ele vai nos santificar, ele tem o poder para isso. Quando nós pensamos assim, eu vou fazer isso, ou eu que tenho que crer, eu que tenho que fazer, vai ser a minha oração que vai fazer, irmãos, isso se chama ateísmo. É o mesmo que você falar, eu não creio em Deus, eu creio em mim. Irmãos, nós não podemos chegar a dizer assim, olha, veio a enfermidade na minha casa, mas porque eu tenho crédito com Deus, porque eu orei, foi aí que Deus ouviu minhas orações, e aí Ele me curou. Eu cheguei e falei, Deus, eu não admito. Irmãos, que tipo de fé é essa que nós temos? Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Jesus é Senhor das nossas vidas, e não o servo das nossas vontades. Precisamos crer em Deus, e Ele certamente nos livrará do poder do pecado. Tudo que fazemos, meus irmãos, tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus.